Vou passar a palavra para ti e podes avançar. Já estamos a ver aqui a tela. Muito bem. Então, boa noite a todos e bem-vindos. E hoje, então, vamos entrar propriamente dito no texto de João. Antes de olharmos para os primeiros versículos, eu só queria recordar, então, aqui aquela questão que vimos já a semana passada do propósito, a razão de ser, porque é que João, então, escreve o Evangelho. E se estão recordados, tínhamos visto ali no capítulo 20, versículo 31, João escreve que realmente o que ele ali apresenta é uma seleção de sinais, e ele usa a palavra sinais em preferência para a palavra milagres, portanto é uma seleção de sinais, e o que ele escreve é para que as pessoas, os seus leitores, creiam que Jesus é o Cristo, é o ungido, o Messias, Filho de Deus, e para que, crendo então, tenham vida eterna, vida em seu nome. Então, os versículos que queremos ler hoje normalmente são conhecidos como prólogo, são os primeiros 18 versículos, e eles fazem uma introdução ao Evangelho. E eu vou ler, então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. É um texto relativamente longo, 18 versículos. Eu optei por não mostrar o texto todo num único slide, mas a forma como João organiza aqui o texto, ela é extremamente interessante, e eu tenho um resumo das ideias que João transmite neste prólogo, como uma introdução. De facto, ele está-nos aqui a apresentar ao Evangelho, ao que ele quer escrever. Eu tenho aqui uma estrutura, chamamos isto de uma estrutura quiástica, porque, se notarem, tem ali uma espécie quase de uma seta. Eu vou tentar aqui destacar isto. A ideia é que estes riscos deveriam fazer como se fosse um X, que seria então esta a primeira letra do nome de Jesus, que é o Qui, seria para Cristo. E tendo isto, aqui apenas ficam aqueles dois riscos, e chama-se por causa disso uma estrutura quiástica. É um estilo de organizar ideias no texto, faz parte da cultura hebraica. As culturas semitas usavam também este estilo de escrita. Acontece muito no livro de Gênesis, e aqueles que estiveram no estudo em Gênesis, eu devo ter mostrado uma ou outra estrutura quiástica. E estas estruturas, como é que elas funcionam? As ideias do texto
elas vão em ideias paralelas e elas vão progredindo de forma simétrica. E o destaque fica num ponto ou central ou que fica isolado. Então, nós temos ali em cima um A e em baixo temos um A', e o que estes dois versículos, o 1 e o 2 e o 18, o que eles transmitem na sua ideia é Deus e o Verbo. No versículo 18, o Filho, estão juntos desde o princípio. Estão juntos na criação, digamos assim, na primeira parte, e na revelação, no versículo 18. A letra B e o B', pelo Verbo, dá existência à criação. No B', a graça e verdade vêm por Jesus. No C, o Verbo tem vida plena. No C', o Verbo tem dado plenitude de vida. Na letra D, e essa é que me despertou a atenção, nós temos João Batista como testemunha. E quase que fica a pergunta, foi João Batista aqui realmente que me chamou a atenção, porque é que João não falou acerca de João Batista de uma forma seguida? Porque mencionar o João Batista no versículo 6, 7 e 8, e depois deixar de falar de João Batista e no versículo 15 voltar a falar. Então, porque faz parte desta estrutura paralela. Depois temos os versículos 9 e 10, que o Verbo vem ao mundo, e de novo no 14, a mesma ideia é repetida, e então começamos agora a aproximar-nos da zona central deste prólogo, que de facto também transmite a ideia central do Evangelho de João. No versículo 11, os seus não recebem. No versículo 13 temos o contraste. Os que o recebem não é por a sua própria vontade, mas é pela vontade de Deus. A primeira parte do versículo 12, os que recebem o Verbo. Temos a última parte, os que creem no Verbo. E no meio, então nós temos o direito de ser filho de Deus. E de facto esta parte central que deu o direito ou deu a legitimidade de serem filhos de Deus os que creem nele, concordam com o propósito do Evangelho, que todos creiam nele e tenham a vida eterna. Então é uma forma muito interessante como João escreveu, onde ele aqui já transparece a ideia central, não só deste texto, destes primeiros 18 versículos, mas como também de todo o Evangelho, que vai ser de novo repetido e enfatizado então lá no propósito que nós já vimos no fim do Evangelho. Algumas ideias mais de destaque é que este prólogo, e nós não vamos ter tempo aqui para cobrir tudo, porque seria interessante fazer algo bastante exaustivo, mas requeria muito tempo só estes primeiros 8 versículos. Mas há uma série de temas também que João vai abordar aqui bem no início do Evangelho, que ele vai desenvolver ao longo de todo o Evangelho. Então, uma proposta que eu vos queria fazer é, à medida que vão lendo o Evangelho, tenham na vossa memória os temas que são mencionados aqui nestes primeiros 18 versículos. E à medida que se lê, convém voltar ao prólogo e voltar a ler estes 18 versículos e ver as relações que há entre os temas aqui abordados no início e como é que eles são desenvolvidos ao longo de todo o Evangelho. Então, o que eu tenho aqui é um tema, os versículos em que este tema é mencionado nesta introdução, nestes primeiros 8 versículos, e depois como é que João vai abordar o mesmo tema ao longo do Evangelho. Por exemplo, a pré-existência do Verbo, a pré-existência do Filho. Então nós temos o versículo 1 e 2, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, faz parte da introdução. Mas, no capítulo 17, versículo 5, João registra a oração de Jesus e diz: agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Então, se João começa a dizer que o Verbo existia antes da criação, Jesus na oração concorda com isso e diz que quer ter a glória que já tinha antes que o mundo existisse. Então, o tema do Filho, do Verbo, não passar a existir apenas após o nascimento, mas ser ele o eterno e fazer parte antes da criação, portanto, ele já existia antes da criação, ele está na criação, é criador, é mencionado tanto no início do Evangelho, como também na própria oração que Jesus faz. Também a questão de vida.
ele afirma no versículo 4, João afirma, a vida estava nele. E de novo, nós temos em 5:26, Jesus afirma, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, a vida que Jesus tem não é uma dádiva do Pai, mas o Filho tem vida em si mesmo. E João introduz-nos logo isso no prólogo. Nele estava a vida. Ele não recebe a vida, ele é o autor da vida, é ele que dá a vida. E à medida que vamos vendo isto, o que é que João quer fazer? Quer preparar-nos para nós irmos conhecer pela narrativa quem é este Logos, quem é este verbo, quem é esta palavra que ele nos quer apresentar. Então já temos a informação que é eterno, nele estava a vida, mas também o conceito de luz. E alguns aqui, eu não tenho tempo para pôr tudo isto, mas se pensamos em vida, podemos notar ao longo do Evangelho que também existe um contraste entre vida e morte. Se pensamos na questão de luz, onde notar que João também vai jogar com o contraste entre luz, trevas, por vezes é dia e noite, onde notar Nicodemos vai ter com Jesus de noite. Ele sabe quem é Jesus, ele não sabe quem é Jesus. Ok, possivelmente ali noite será uma noite astronómica, mas também é noite para Nicodemos, da mesma maneira que quando Judas sai para a traição, é igualmente noite. Então são alguns contrastes com que João vai jogando no Evangelho. A questão da cura de um cego, por exemplo, é muito interessante. Afinal, quem é que estava às escuras? Quem é que não via? Era o cego que era cego, ou os fariseus que eram cegos porque não queriam ver? Então estes contrastes eles estão por todo o Evangelho, e alguns iremos ver oportunamente à medida que formos andando. Então depois temos a declaração de Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me vê não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E notem como aqui já em João 8:18 nós encontramos estes contrastes. Luz, trevas, a questão da vida, e obviamente a nossa mente quase que pode ali pôr que é a questão da morte também, de separação, alienação de Deus. Então, no versículo 5, temos também este contraste. A luz é rejeitada pelas trevas. Então, ele afirma que a luz resplandece nas trevas. O julgamento é este. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Então, de novo, a mesma ideia a ser mencionada agora no capítulo 3, no versículo 19. Mas, apesar de haver esta oposição e esta rejeição, as trevas não prevalecem contra esta luz que veio ao mundo. As trevas não prevaleceram contra ela, diz o resto do versículo 5, e no 35 do capítulo 12, Jesus responde, ainda por um pouco a luz estará convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então temos aqui também estes contrastes, já começamos a notar a questão de luz e trevas. Esta luz veio ao mundo, a verdadeira luz que ilumina todo o homem, essa luz veio ao mundo, e Jesus afirma no 12:46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, outra vez aqui, esta ideia de luz, também começa a ser introduzida aqui já a ideia de mundo, é um conceito também bastante importante no Evangelho de João. Por outro lado, Jesus não é recebido pelos seus, diz o versículo 11, ele veio para que era seu e os seus não receberam. E o próprio Jesus dá testemunho que nenhum profeta vai ser bem recebido na sua terra. Seguidamente, no versículo 13, temos um outro tema. Os que nascem são de Deus, não são da carne, não é vontade humana. E vamos ver que isso vai acontecer mais à frente na linguagem com Nicodemos. Então, João diz, os quais não nasceram, portanto, aqueles que dão o direito de serem filhos de Deus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E notem a ênfase que João dá pela negativa. Não é do sangue, não é da vontade da carne, não é da vontade do homem. Este nascimento que João fala é vontade de Deus. E vamos encontrar estas palavras em Jesus quando ele diz a Nicodemos, o que é nascido da carne
é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Este novo nascimento que Jesus falava com Nicodemos não era vontade humana, mas sim vontade de Deus. Também a questão de glória. João testemunha que tinha visto a glória dele como do unigênito do Pai. Nós iremos voltar a este versículo mais à frente, e nós temos também a questão de João 12:41. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então esta ideia da glória de Deus ser revelada, manifestada na pessoa de Jesus, é um tema também bastante importante no Evangelho. A questão de filho único, filho unigênito, nós iremos também ainda voltar a este versículo. Vimos a sua glória, o 14 e o 18, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então esta ideia de Deus unigênito, porque Deus, e temos o 3:16 bem conhecido, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois, também a ideia de que a verdade, ela não é uma pergunta filosófica apenas, como a que Pilatos fez, o que é a verdade, mas a verdade está em Jesus. E João afirma no versículo 17 que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E Jesus, o próprio, afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Temos, por fim, então, que ninguém viu Deus, exceto aquele que veio do seio do Pai, ou como eu tenho aqui, do lado de Deus. E o versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Mais à frente, no 6:46, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Então, há uma série de assuntos, de temas que João aborda nestes primeiros 18 versículos, e que às vezes podemos quase que os fazer de uma leitura rápida de passagem, mas é bom voltar a ler, reler, fazer notas, anotar estas palavras, e à medida que as vamos encontrando ao longo do Evangelho, a questão de vida, de luz, de único, de glória, de graça, estas palavras que vão surgindo aqui no prólogo e têm um peso muito grande, muitas delas vão nos levar a memórias que ligam à história do Antigo Testamento, a conceitos importantes ali tratados. Então é bom fazer essas anotações, e à medida que vamos lendo o Evangelho e vendo onde é que elas aparecem. Porquê? Porque são conceitos extremamente importantes que João quer que eu, como leitor, tenha para poder compreender esta mensagem de quem é Jesus. E de facto, toda esta a vida de Jesus é a revelação de Deus, como ele próprio menciona aqui no versículo 18. Só algumas palavras temáticas também desenvolvidas ao longo do Evangelho, mas só para cimentar mais a ideia. Vida, luz, a ideia de testemunhar, de facto é uma boa ferramenta. Nós podemos usar o Evangelho de João neste próprio sentido. Falar do que é a vida, e temos aqui um conceito da nossa sociedade, pensamos o que é a vida, e é uma pergunta que podemos andar em torno dela, o que é a luz, mas qual é o nosso testemunho, como é que nós vamos fazer isso, o conceito de verdade, no sentido de ser verdade última, a real verdade, mundo, crer. João joga com crer, às vezes, quase que, lendo o Evangelho, às vezes eu quase que ouço João dizer aos que creem e aos que creem. Então temos que distinguir o que é crer em Jesus e o que é crer em Jesus, porque há uns que creem e vai dar a algum lado, há outros que creem e têm a vida eterna. Parece que João quase que joga com as palavras, porque ele quer que eu compreenda realmente o que é crer no sentido de ter vida eterna. A questão de glória é extremamente importante também, e a ideia de verdade. Andando agora um pouco mais então para o início do
do texto, só alguns destaques de algumas coisas mais complexas, não dá para ver tudo. Mas a forma como João inicia o seu evangelho, quando ele diz no princípio, de facto, para os seus leitores, as pessoas da cultura judaica que tinham acesso às escrituras, e o que eles tinham era a Septuaginta, o texto grego, o livro de Gênesis começa precisamente da mesma forma. As duas primeiras palavras de Gênesis 1:1 são as mesmas palavras que João usa, no princípio. Só que depois Gênesis vai no princípio, criou Deus os céus e a terra, e João diz que no princípio era o verbo. Então notem, João aqui já começa a trazer a pessoa à memória daquilo que era o Antigo Testamento. E aí ele vai dizer que Jesus é este Deus criador que se tornou homem, como mais à frente ele vai dizer quando afirma que o verbo se fez carne. Então, estas primeiras palavras, eles remetem-nos para o momento da criação, para o capítulo 1 e 2 de Gênesis. João, quando ele diz no princípio, refere-se à origem de todas as coisas, antes do mundo ser criado. E o que é que ele afirma? A palavra, o verbo, este logos, ele já estava ali presente, antes de haver criação. Então, a ideia de que o verbo, a palavra, seja qual o termo que nós usemos, foi criado, está fora, porque diz que antes da criação ele já estava lá. O que nós temos nas nossas Bíblias geralmente é traduzido por verbo ou por palavra. O texto grego, creio que é muito familiarizado, este termo logos. Então, às vezes, há algumas complicações para entender este termo logos, porque ele aparece apenas aqui no início, nestes 18 versículos, e depois com este sentido ele não aparece mais. Ele aparece, mas num outro sentido, não no sentido que João quer dar aqui nestes 18 versículos. Por vezes chega-se a discutir o conceito estoico, por exemplo, que seria o princípio racional de que tudo existe. Alguns dizem que João estaria a dizer que Jesus então seria enquadrado dentro desse conceito do estoicismo. Ou, por exemplo, Filo, que era um judeu também do primeiro século, que interpretava a Bíblia também de uma forma alegórica, ele dizia que este conceito de logos poderia se referir então ao homem ideal. Ele tinha sido muito influenciado, este Filo, por Platão, e então havia o mundo real, verdadeiro, então seria Jesus. Mas nada dá a ideia que João quer dar este conceito de logos, pelo contrário. Tudo indica que o conceito que João quer dar é o conceito de palavra que era usada no Antigo Testamento. Ele, referindo-se logo no início, no princípio era o verbo, que nos leva para Gênesis, e o que é que nós lemos? Quando Deus começa a criar, Deus fala. Temos Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz. E depois, lendo a narrativa da criação, e disse Deus, e assim foi. E assim foi. Então, toda a criação ela é feita, e o autor de Hebreus menciona isso também, toda a criação é feita pela palavra. Ou o Salmo 33, versículo 6, diz, por exemplo, os céus, por sua palavra, se fizeram. Então, lendo o Salmo 33, se eu perguntar como é que os céus foram criados, olha, pela palavra de Deus. É o que diz o versículo 6 do Salmo 33. Ou Isaías 38:4, muito interessante, porque a construção do texto parece uma personificação quando diz veio a palavra do Senhor a Isaías. E a construção da frase quase que dá a ideia que esta palavra é personificada como se fosse alguém que vai ter com Isaías e fala com ele. O Salmo 107, versículo 20, quando narra neste poema o que o Senhor fez pelo seu povo, diz que enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Então, pegando nestes quadros do Antigo Testamento, desta palavra de Deus que vai a alguém, esta palavra de Deus que cria, esta palavra de Deus que Deus fala e sara, o que nós encontramos é que João está a dizer que esta palavra depois ela se tornou carne e habitou entre nós, no versículo 14. Então, o versículo 1, o verbo estava com Deus, tem aqui um sentido de relação pessoal, não é impessoal. É um ser pessoal, e este verbo, esta palavra, estava com Deus, e logo a seguir ele diz, e o verbo era Deus. E realmente esta tradução que o verbo era Deus é uma ótima forma. Literalmente, poderíamos pôr Deus era o verbo,
mas na nossa língua a ênfase não fica tão boa, porque por causa do sujeito aqui ser a palavra. Esse é o sujeito. E o que João afirma é que este sujeito de quem ele trata, que é o verbo, ele era Deus. Então não é um outro, não é semelhante, não é aparente, é o mesmo Deus. Algumas traduções que têm um artigo indefinido, por exemplo, um Deus, de facto é um erro crasso de tradução, porque como a palavra verbo tem um artigo e a palavra Deus não tem artigo, então colocam que é indefinido. Mas a construção grega não permite isso. A partir do momento em que a palavra, o sujeito da frase verbal tem um artigo, neste caso, a palavra Deus que não tem um artigo está a identificar o mesmo. Ou seja, é um bocadinho complicado e se calhar muitos detalhes vão causar alguma confusão, mas se ambas as palavras tivessem o artigo, se fosse o Deus e a palavra, iam ser dois seres distintos, independentes um do outro. Ou seja, iríamos ter um Deus que era Deus e outro Deus que era a palavra. E não é essa a ideia que João quer transmitir. Daí que ele apenas coloca o artigo na palavra. Para quê? Para dizer que a palavra era Deus. Deus é a palavra. E à frente ele afirma então que ela se tornou carne e habitou entre nós. Outra ideia bastante interessante aqui no Evangelho de João, no versículo 14, a ideia de habitar. Nós no nosso português não temos uma palavra técnica para traduzir isso, mas talvez a forma que nós podíamos ter era habitou em tendas, ou tabernáculo. Se nós tivéssemos a palavra tabernacular, ela seria aqui encaixada perfeitamente. E João ao usar esta palavra, ele está de novo a trazer agora não o livro de Gênesis, mas de Êxodo. Quando o povo estava no deserto, o Senhor mandou Moisés erigir o tabernáculo, que era colocado no meio do arraial com todas as tribos acampadas à volta. Então, havia o átrio, o pátio exterior, havia o lugar santo, havia o lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus e a glória de Deus. Deus estava assim de uma forma gloriosa no meio do seu povo. E é este quadro que João agora está a dizer. Deus agora, o verbo, de facto, ele habitou entre nós, ele esteve em tabernáculo entre nós também, ele vai dizer mais à frente, de uma forma gloriosa. O verbo assumiu a forma humana, ou seja, Deus fez-se homem. E este é o conceito que João quer que eu tenha quando leio todo o resto do Evangelho. Ou seja, ele quer que eu compreenda que temos aqui a divindade de Jesus, plena, mas também a sua humanidade, completamente plena também. Não pensem um conceito de 50% Deus, 50% homem. Não, talvez a forma melhor de pensar seria 100% Deus, 100% homem. Não é nada diminuído de ser humano, em nada diminuído de Deus. Então, é importante compreender o que João quer transmitir. A palavra, este conceito da palavra do Antigo Testamento, a palavra, Deus a criar, Deus a curar, Deus a fazer coisas pela palavra. Esta palavra agora materializou-se em forma humana, semelhante a mim, semelhante a cada um de vocês. Então esta presença de Deus ficou entre nós, seres humanos. Eu queria também dar um destaque a este termo unigênito, talvez porque às vezes também pode dar aso a ser mal compreendido por causa da raiz da própria palavra. Mas normalmente é traduzido por unigênito ou por único, e quando nós dizemos unigênito a alguém, possivelmente a pessoa fica na mesma porque não sabe o que é unigênito, não faz parte do vocabulário cotidiano de uma pessoa aqui em Portugal. Então, às vezes, algumas traduções traduzem por único, que seria talvez, etimologicamente, pela palavra, poderia dar a ideia de único no género, mas não parece que seja esse o conceito que João quer dar. Outra vez, voltando aos quadros do Antigo Testamento, a ideia de ser único, também a ideia de ser amado, e é interessante ver como é que eles traduziram
do hebraico para o grego, portanto, os judeus, na época, antes da época de Jesus, uns 200 anos antes, a Septuaginta, em Gênesis 22, 2, é interessante que diz: toma o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas. Ora, neste momento, Isaac não era o único filho que Abraão tinha. Ele já tinha um outro filho, Ismael, tanto quanto nós sabemos. Mas a ênfase aqui não é que é o único filho, é o único que ama, é o filho do amor. Então, a ênfase que está aqui não é de ser um, mas ela vai também para a questão do relacionamento, de amor. E mais à frente vamos encontrar as palavras: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então, esta ideia de unigênito não é apenas um conceito que podemos quase criar na imagem. Deus um dia teve um filho único. Não é essa a ideia. O Verbo, sim, eterno, tornou-se homem, habitou entre nós, e sim, amor, este amor de Deus pelo seu Filho agora, tornado homem. Então ele está presente, e essa ideia de unigênito tem esse peso também ligado com amor. Uma outra palavra que aparece aqui neste prólogo e que nos traz memórias outra vez do Antigo Testamento é o conceito de glória. Eu creio que todos conhecemos o texto em Êxodo 33, quando Moisés pede ao Senhor, quer ver a sua glória. Obviamente isso é-lhe recusado, no entanto o Senhor diz que irá fazer passar toda a sua bondade diante dele. Então o Senhor coloca Moisés numa fenda e passa e proclama outra vez toda a sua bondade. Ele diz que é grande em misericórdia até 1000 gerações. E de novo, o que é que João está a dizer? Esta bondade infinita de Deus agora está vista aqui. Aquilo que Moisés quis ver e não pôde, João diz: eu agora ouvi isso. Como? Na pessoa de Jesus Cristo. Então, aquela glória de Deus que Moisés tanto ansiava ver, João conseguiu contemplá-la na pessoa de Cristo Jesus. É importante nós também estarmos familiarizados com estas leituras do Antigo Testamento, do Pentateuco, de Gênesis, Êxodo, porque de facto os autores do Novo Testamento vão escrever, vão construir em cima desses conceitos e vão ligá-los todos com a pessoa do Senhor Jesus. Nele todas as coisas culminam, todas elas acabam por coincidir. Não sei se alguém tem uma questão, eu termino aqui. Se alguém tem uma questão que queira colocar, alguma observação. Também só poderia, entretanto, enquanto penso em alguma pergunta que queiram ter, há também uma outra expressão aqui, mencionada graça sobre graça. Às vezes é um bocadinho complicado de entender, mas tudo dá a ideia, pela ideia do texto, que a lei tinha sido dada a Moisés, a graça e a verdade agora vieram por Jesus Cristo. Então, a própria lei já é uma graça de Deus em relação à questão do pecado humano, portanto, porque ali já prevê graciosamente um ritual de sacrifícios para que o culpado não morra. Então, agora temos uma graça sobre graça, além da graça que foi dada, além da graça do Verbo se tornar carne, agora ele vem, fala, irá morrer por nós, então manifestando também a sua glória, a sua bondade ao ir à cruz. Porque este conceito de glória, ele inclui também a cruz, a parte da cruz faz parte também da glória. Muito bem. Então, agora que acabamos aqui esta parte da aula, vamos dividir-nos em mini-grupos. Vamos fazer 3, não? Quem é que estava com o grupo 1 para partilhar? Ninguém estava no grupo 1. Eu não sei o número do grupo. Eu estava no grupo 1. Então, e quem é que Com ficou... o irmão António Calaim e muitos outros. António Fonseca e muitos outros. Então, e quem é que ficou de partilhar? Não, Pois, diga... não sei.
Desculpa, eu estava no grupo 1, mas desapareceu. Já se foi. Depois, quando entrei no outro grupo. Creio que foi no 3. Mas Ok. estou baralhado. Sou 1 e sou o 3. Eu preciso de alguém que tivesse estado no grupo 1 que queira compartilhar, ou que possa partilhar aquilo que falaram. Eu posso resumir, não partilhei muito, mas posso. Pronto, falar da vida e da morte não é fácil, não é assim tão fácil como parece, não é? Nós estamos mortos em delitos e em pecado e o Senhor nos deu a vida. A vida pode ser vida física ou vida espiritual ou a nova vida que nós somos possuidores. A vida é um bem adquirido, mais tarde vem a morte. Além da morte física vem a vida eterna, não é? Muitas das vezes as pessoas não compreendem isto. E a vida foi um bem que Deus nos deu. Foi um irmão que disse isto também. A vida começa antes do nascimento. O dar à luz é o respirar dessa vida. No útero, a mãe tem vida, mas o bebê tem vida, mas não respira. Falou-se dos coreanos que atribuem sempre mais 9 meses às pessoas porque estão na barriga da sua mãe. Foi o nosso irmão António Calém que falou. Antes de nós nascermos, Deus já nos tinha predestinado. É de facto, os cristãos encaram a vida de uma maneira diferente dos outros e também encaram a morte de uma maneira diferente dos outros. A morte é o contrário da vida, não respira, não tem relação com Deus. O céu e o inferno, pode-se dizer que também é Deus, é estar com Deus ou estar sem Deus, o céu e o inferno. A nossa relação com o divino tem muito a ver com a nossa vida e também pensamos que há muita gente que está ao nosso lado que está morta. Não sei se os irmãos têm mais alguma coisa a dizer acerca disto. Estiveram no grupo 1. Como o grupo 1 não tinha decidido quem é que ia ser o porta-voz, se alguém quiser do grupo 1 acrescentar alguma coisa, tem essa liberdade. Pode dizer mais algum pormenor? Não? Então vamos passar para o grupo 2, que era onde eu estava, que é a Ruth Calaim, que ficou de ser a nossa porta-voz. É isso. Então nós, dentre várias coisas que foram faladas, falámos que a vida é a luz, não é? Deus é a luz. Vida é a palavra, não é? Como vemos na criação, no princípio estava, e como foi pela palavra tudo se formou. É a ação, vida é a ação. É o que vemos e o que não vemos, não é? Também é vida. A vida é Jesus, porque nós vemos também que temos vida e pelas próprias palavras de Jesus em que teremos a vida eterna ao conhecê-lo, não é? Por isso que temos vida quando estamos com Deus, quando estamos com Cristo. A morte é a ausência da luz, é a ausência de Jesus, é estarmos longe, não é? Estarmos mortos, mais no sentido espiritual, claro, não somos capazes de estar vivos biologicamente, mas espiritualmente estamos longe de Jesus, estamos mortos. E foi isso. Quando for o último ponto, depois já partilhamos todos. Foi mais ou menos isso que falámos. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Não, foi bom. Tudo bem. O grupo onde estava o Paulo Oliveira, penso eu, o grupo 3, não era, Paulo? Sou eu o porta-voz, Alexandre. Ok, então vá, força, Alexandre. Ok, então a gente mencionou que a vida é um precioso presente que foi nos dado por Deus na criação e através da nossa desobediência nós conhecemos a morte através do pecado. Foi quando o homem ficou vivo biologicamente, mas morto, afastado do Criador. Jesus veio para nos trazer essa vida novamente, para nos trazer a vida novamente. As pessoas não crentes, aí indo a questão de como falar para um amigo sobre essa vida e sobre a morte, né? Jesus veio para nos trazer, pessoas não crentes não conhecem o que é a morte, por não conhecer Jesus. Não tem o entendimento do que é a morte. Assim, para explicar para um amigo, nós precisamos explicar esses conceitos de vida, morte e de reconciliação com Deus. E é importante também encontrar a melhor forma de explicar isso para a pessoa.
que assim como os ensinamentos da Bíblia sempre eram direcionados para um determinado povo, uma determinada cultura, é importante a gente conhecer esse amigo para saber como a gente vai explicar isso para ele. E é mais ou menos isso. Ok, obrigado. Então, respondeste já às vossas questões, das 3 perguntas todas, não é? Isso. Ok, muito bem. Mais alguém quer, sobre a última pergunta, que era como explicar a um amigo, dizer alguma coisa mais de conclusão dos grupos? Sim, nós também falámos, não é, sobre esta necessidade de nós explicarmos o que é vida e a morte, explicarmos, como vimos aqui também com o João, irmos ao início, explicarmos como é que foi criado o mundo, como é que se formou, o que é que aconteceu, não é? A queda, contarmos a história, como também vimos aqui, que ele explica aqui, termos também atenção a quem está a ouvir, não é? Contextualizar, mas que é importante irmos até ao início de todas as coisas, até chegarmos ao fim, darmos um panorama das coisas. Ok, obrigado. No grupo 1, querem ainda acrescentar alguma coisa sobre o explicar a um amigo? Ou como explicar a um amigo? Então, eu se calhar ia passar ao Paulo Oliveira a palavra para ele fazer um apanhado final, uma conclusão. Paulo? Não tenho muito mais a dizer, foram ótimas respostas. Eu, de facto, eu sinto também muita dificuldade às vezes nesta questão de linguagem, quando eu digo que o homem tem vida, o homem está morto, mesmo até entre nós. Por exemplo, eu sempre fui educado no meu ambiente de igreja, está morto espiritualmente, ou está vivo espiritualmente. E eu, às vezes, eu questionava-me, porque é que dizem isto se a Bíblia nunca diz isso? A Bíblia nunca diz que o homem está vivo espiritualmente ou está morto espiritualmente. Diz que quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho, e não fica lá a explicar. E então eram coisas que me iam intrigando, e de facto nós vivemos numa sociedade em que temos conceitos diferentes. Portanto, temos aqui pessoas da área da saúde, não é? Que diariamente lidam com esta questão de vida e morte, num aspecto biológico, de salvar vidas, trazer vidas a este mundo, e esses conceitos são os conceitos sociais que nós temos. E para falarmos da mensagem do Evangelho, temos que convidar quase temos que conduzir o nosso ouvinte, e eu achei interessante que a Ruth Calém estava a dizer, temos que conduzir o nosso ouvinte a uma outra noção de outra realidade, algo mais do que isto, não é? Algo mais do que trazer à luz de uma maternidade ou preservar a vida de alguém através de uma medicação a um cuidado clínico. Há outra dimensão de vida mais profunda que está relacionado com aquilo que nós precisamos de amor, de paz, de alegria, que é o que diz no outro lugar, o reino de Deus não é comida nem bebida. Essas são as dimensões sociais, os componentes sociais. Alguém me corrija se eu estou a falar aqui menos precisamente, mas se calhar as grandes coisas da nossa vida social é o comer e beber, as festas e isso, mas a outra vida que nós falamos, nós próprios sentimos necessidades de elementos dessa vida, que é sermos amados, a questão da paz, a questão da alegria, e estas independentemente de circunstâncias. E isso são as tais componentes que fazem parte deste reino de Deus, da vida de Deus, e de facto é um desafio nós podemos comunicar efetivamente. No nosso grupo alguém disse que era bom nós percebermos quem é a pessoa com quem nós falamos, quais são os conceitos que a pessoa tem, porque não estar a vender um produto já pré-feito, não é? Temos um discurso evangelístico e depois vem alguém com ideias budistas ou alguém com ideias de ateísmo e nós damos a mesma receita para toda a gente. Mas nós podemos perceber quem é a pessoa com quem nós estamos a falar, qual é o passado religioso dela, tem ideias de que género, como é que nós podemos ajudá-la a compreender esta mensagem de facto de vida que nós queremos transmitir. E o Evangelho de João, então, creio que é uma boa ferramenta para nós podermos usar, a ver como é que João escreve e depois irmos adaptando à nossa situação para podermos transmitir estes conceitos de vida, de fé, de eternidade às pessoas com quem nós lidamos. Muito bem. Ok, Paulo, obrigado. Se alguém tem alguma questão que queira colocar? Eu acho que o António Calém tem uma questão. Sim, irmão.
não deixa de ser também tão curioso como, no princípio, criou Deus os céus e a terra, não é? No princípio era o verbo, e temos aqui o Logos, temos aqui a palavra. E acho tão curioso que o bebê nasce e a primeira coisa que nós ouvimos, e que normalmente nós alegramos porque ouvimos o bebê fazer o quê? Chorar. Chorar. Chorar é um contraste, eu diria não é? que é uma manifestação da palavra. Através do choro, ele está a dizer: estou aqui. Não é? Mas o poder da palavra é fantástico. Deus, pela sua palavra, criou. E que Deus nos ajude também, através da nossa palavra. Tantas vezes nós dizemos que as nossas vidas devem falar mais alto que as nossas palavras, é verdade, mas que Deus nos use também através das nossas palavras. Muito bem. Não sei se alguém mais quer fazer algum comentário ou alguma questão. Sim, irmão Samuel Vieira, tem que ativar o micro. Agora já está, pode falar. Peço desculpa porque o meu coiso desligou e não acompanhei tudo. Mas essa questão sobre o que é vida faz-me lembrar no meu tempo de estudante, em que nós discutíamos o que é eletricidade. E nunca chegámos a conclusão. O que é eletricidade? É químico? O que é? Não, eletricidade, mas ela existe e nós podemos senti-la. E eu creio que na vida espiritual, mesmo na vida física, poderemos não saber explicar o que é a vida, mas que ela existe, existe. Isso é um sinal de que existe uma fonte da vida. E essa fonte sabemos que é o nosso Deus em Cristo, não é? Que nos dá a vida eterna. De modo que eu não era capaz de explicar a um não crente o que é a vida, partindo desse princípio. Não sei a vida, mas sei que é a vida de Cristo em mim, é a vida que Ele me deu, que antes estava morto, não percebia nada das coisas de Deus, e agora, depois, quando Ele me deu a sua vida, já fiquei a entender, foi a luz que entrou em mim. Então, a vida será uma espécie de luz que ilumina, que esclarece, que nos dá entendimento. Mais nada, mais nada. Obrigado, irmão, pelas suas palavras também. E então, mais algum irmão? A irmã quer pôr alguma questão ou fazer algum comentário? Josué, sim, podes. Se nós repararmos na palavra, nós temos vários versículos na Bíblia que referentes à palavra. Com a palavra nós podemos amaldiçoar e podemos abençoar. A palavra pode matar e pode dar vida. E como disse no mini-grupo, no nosso, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois em João e em Apocalipse fala da palavra de Deus, referente a Jesus e isso. Então, eu acho que, e como o Paulo disse, só em João 1:1 é que tem se vê posto como verbo, de resto é sempre palavra, não é isso? Foi mais ou menos que isso entendi. E realmente do hebraico e no grego está a palavra, logos e dabar, acho que estou a dizer direito em hebraico, não sei falar direito hebraico, mas e traduzida à letra é palavra. O verbo foi arranjado, digamos assim, e é como e as passagens de Isaías, que o irmão Paulo referiu, e de Salmos. Então nós vemos a importância da palavra, daquilo que sai da nossa boca. Também a Bíblia diz que aquele que domina a sua própria língua pode-se considerar um homem perfeito, não é? É preciso saber falar, o que falar, como falar, o que falar, quando estar calado. Muito bem. É interessante isso tudo. Ok, e então, vamos, diz Pedro, querias falar? Pedro Costa.
Era só relativamente à situação do verbo, que nós até internamente estávamos a falar de um exercício de nós podermos fazer uma frase e não usarmos verbos, para nós vermos a dificuldade, porque quando nós vemos que tudo foi criado pela palavra, o verbo é uma ação. Portanto, se nós formos dizer alguma coisa, o próprio verbo em si propõe já aqui uma ação, que é algo que vai ser feito, que vai ser realizado. Portanto, o próprio verbo também na tradução poderá aqui também dar um bom entendimento da ação realmente da palavra. É uma ajuda, não é? Ou seja, uma frase sem verbo é uma frase que parece morta, que não tem ação, não é? Então, na verdade, nós sem o verbo, não é? Não temos vida. Estamos mortos. Mas o conceito de palavra vem do pensamento. Vem do fundamento do pensamento. Não é? Logos significa o princípio da razão que governa o mundo, ou seja, o pensamento. E agora em que é que nós ficamos? Mas esse não é o conceito que João está a dar. Esse é um conceito da filosofia grega que eu tinha mencionado antes. O conceito que João quer dar, porque ele está baseado todo este prólogo em conceitos do Antigo Testamento, nós nunca encontramos esse conceito do Antigo Testamento. O que nós vemos é o Senhor fala aos seus profetas, Deus envia a sua palavra e cura. Então, o que João está a querer dizer é que estas manifestações do Antigo Testamento, desculpe, acho que eu estava aqui, o meu microfone caiu, estas questões do Antigo Testamento, quando Deus fala, essa palavra de Deus, que não é separada de Deus, ela materializou-se e tornou-se homem. Então, não há o contexto do Evangelho de João, não dá muito aso para essa filosofia grega do Logos. Não me dá a ideia que é por aí que ele está a andar. Ou até mesmo do tal outro autor judeu que eu mencionei, de Filo. Dá mais ideia, e é interessante aquele texto do Salmo, que o Senhor enviou a sua palavra e os sarou. Nós não temos um processo descrito como é que Deus curou pela palavra. Aliás, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ora, esta palavra de Deus, ela materializou-se e fez homem, é isso que João está a querer dizer. Portanto, não é uma questão de lógica, de raciocínio, apenas de um pensamento abstrato, que isso eram características da cultura grega, mas esta palavra criadora de Deus, a palavra de Deus que cria, esta palavra de Deus que sara, esta palavra de Deus que comunica a sua mensagem e revelação, é Jesus. Aliás, no outro lugar, nós lemos que Deus revelou-se aos pais antigamente pelos profetas, nos últimos dias revelou-se pelo Filho, ou seja, se antes pela palavra Deus transmitia, agora esta palavra é transmitida de uma outra forma, não apenas Jesus a falar fisicamente, mas a própria palavra de Deus tornada a ser humano. Dá mais ideia que este é o conceito que João quer dizer. Daí que a ideia de Deus ser um, Jesus ser outro, não cabe no raciocínio de João. Muito bem. Penso que ficámos esclarecidos. Eu gostava que, antes de dar a oportunidade para fazermos alguns anúncios que sejam necessários, termos uma palavra de oração para finalizarmos, por assim dizer, o nosso estudo desta noite. Eu vou pedir a um irmão